se opõe contra a vontade de Deus. E Deus, Ele está no nosso meio. Ele está conosco. Quando nós chegamos aqui, Ele chegou conosco, porque a presença dEle é conosco. Esse templo sem a nossa presença também não tem a presença dEle, porque a presença de Deus é conosco, e Ele se faz presente. E Ele quer falar com os presentes e não com os ausentes. Ele tem uma palavra endereçada para o meu e para o teu coração. Ele tem algo para tratar conosco, porque a espada que vai lá, ela vem aqui também. A espada que bate aí, ela bate por aqui. E Deus, Ele quer tratar conosco, porque os dias são difíceis, os dias são de lutas. O nosso adversário, ele tem lutado 24 horas, e ele não tem lutado só agora, mas ele luta desde quando um dia ele deu uma olhadinha para as pedras afogueadas. Ele consegue ver o seu rosto, ele vê a sua glória, ele vê a sua beleza, ele vê o seu resplendor, e aí ele vai querer se opor. Aí ele diz: eu subirei e vou colocar o meu trono acima do dele. Mas como o profeta Isaías disse, antes que houvesse dia, ele já era. Operando ele, quem vai impedir? Ninguém. Alguém se opõe contra Cristo? Alguém se opõe contra Deus? Ninguém. Ele diz: apresenta alguém aí para se opor contra mim. Aparece alguém. Eu quero que apareça alguém. E ninguém se levanta. Então, desde que ele foi expulso, ele tenta destruir a humanidade. E sabe por que ele trabalha? Porque nós damos lugar. Por isso que às vezes nós caímos. Porque nós damos lugar. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando a gente perde o temor, a sabedoria vai embora. E um homem que é nércio, um homem que é tolo, ele só se precipita. Ele faz tudo errado. E o nosso adversário sabe que nós somos valiosos. Ele sabe que Deus investiu em nós. Ele sabe desde o princípio que nós fomos compro com o sangue de Cristo, o Cordeiro Pascual, que morreu antes da fundação dos séculos. Ele morreu por nós. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 2, quando o autor vai escrever, e ele diz que tinha um rio que brotava lá no Éden, no jardim do Éden tinha um rio, uma fonte que brotava, e ela se dividia em 4 braços. Ele diz, e lá tinha o rio chamado Pison, e esse rio saía e rodeava toda a terra de Havilá. E ele vai dizer da grandeza de Deus. Ele vai apontar Jesus, que já estava fora do Éden. Ele estava lá preparado para nos trazer de novo para dentro do jardim. Ele diz, e fora do Éden, lá no rio Pison, quando ele saía e ele rodeava a terra de Havilá, e a terra de Havilá é uma terra boa, e lá tem ouro, e o ouro é bom. Ele está dizendo, e fora da terra tem alguém que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Senhor, tem alguém que tem o cetro na mão, irá governar a terra. E ele diz, e lá também tem o bidélio, que é uma goma aromática. Ele diz, e lá também tem alguém que é cura, que é o antídoto para as nações. E ele diz, e lá tem a pedra de sarde. Ele estava dizendo, e lá fora tem o sumo sacerdote, aquele que vai pegar os povos e apresentar para Deus. É por isso que a sua alma é valiosa. É por isso que a minha alma é valiosa. E é por isso que o nosso adversário quer nos tornar tão seco, tão apático. Ele quer tirar a grandeza de Deus na nossa vida, que é o poder e a autoridade que Ele nos outorgou. Laichora vasto. E esse texto aqui, o profeta Ezequiel está dizendo, e veio sobre mim a mão do Senhor. Ele disse, veio sobre mim a vontade soberana de Deus, porque eu não queria, mas Ele me conduziu para o meio do vale, porque é no meio do vale que eu tenho uma visão ampla, é no meio do vale que eu enxergo tudo que está à minha volta. É no meio do vale que eu vou conseguir enxergar as dores. É no meio do vale que eu vou conseguir enxergar pessoas fracassadas, pessoas sem ânimo, pessoas sem coragem, pessoas que até querem se levantar, mas não conseguem. É no meio do vale que eu sou uma voz. Lai chora vasto, de comanabasúbria. Esse povo estava no vale, sabe por quê? Porque o pecado deles os conduziram para lá. Porque Deus veio falando, usando profetas, usando homens e dizendo, conserta povo, conserta. O que é que eu tenho feito para desagradar vocês? Muito pelo contrário, eu conduzi vocês, tirei vocês do Egito, coloquei vocês em uma terra boa, que mana leite e mel. Lá vocês não tiveram falta de nada, mas vocês começaram a provocar a mim, adorando a outros deuses, adorando a outros que vocês acham ser deuses e senhores. O que é que eu tenho feito para vocês? Fala para mim, fala para mim. Vem para uma demanda. Deus estava chamando os homens para uma demanda e dizendo, entra em contenda comigo, debate comigo, fala comigo, conversa comigo, explica para mim aonde foi que eu errei com vocês. Mas o coração desse povo estava obstinado. E quando o pecado vem, se você não tem o Espírito de Deus, se nós não temos o Espírito de Deus, ele vai chegando devagarinho, porque deixa eu te contar uma coisa, não existe nada mais delicioso nessa terra do que o pecado. O pecado, ele é delicioso. Aí alguém vai dizer, nossa missionária, por que você diz que o pecado é gostoso? Porque o pecado é gostoso. Quando você vai viver a vontade soberana de Deus, você tem que pegar você, deixar no canto, anular a sua vontade e viver a vontade dEle. E a vontade dEle às vezes dói demais. A vontade de Deus nos tira do centro do nosso conforto. Ele nos confronta, porque o Evangelho é confronto. É quando eu quero satisfazer a minha carne, mas eu não posso. É quando eu quero pecar,
E eu não posso. Quando eu não servia Jesus, eu era apaixonada em beber. Era muito bom fazer isso, É gostoso? Para meu paladar mas eu não posso. Poder eu posso, né? Mas eu preciso pegar esse desejo e deixar ele aqui no lado. Fica aí no copinho, porque eu não posso ingerir você. Porque alguém morreu na cruz do Calvário. E esse alguém que morreu, ele não morreu há 2000 e poucos anos, não. Eu não sei há quanto tempo ele morreu. Porque foi antes que os alicerces da terra foram colocados. Ele já havia padecido por mim, por você. Lamai curavasto. E quando Deus quer tratar com a gente, Ele nos leva para o vale. No vale Ele trata conosco e também levanta profetas. E esse povo está no vale, porque Deus deu uma olhada e diz: eu preciso operar esse povo, eu preciso cirurgiar esse povo, porque eu mando mensagem e eles não obedecem, eles não ouvem a minha voz. Ele chamou Jeremias e disse: Jeremias, sabe o que esse povo fez? Contra mim só duas coisas, só duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas e cisternas rotas. Cisterna que não pode conter nem um pouquinho dessa água. Aí ele diz: eu preciso de um bisturi. E ele deu uma olhada para a terra, e ele vai olhando para o coração dos homens. E ele achou um homem que tinha um coração perverso, um homem que tinha desejo de crescer, e para ele crescer, ele não importava se fosse preciso ele subir em alguém. E Deus diz: achei Nabucodonosor, ele será o meu bisturi, e eu vou cortar este povo. E no ano 605, ele diz: eu vou dar o primeiro talho. A cirurgia vai ser por etapa. Sabe qual é o nosso problema? É que Deus chega, trabalha, a gente chora, dói, porque machuca. Aí nós fazemos 1.200 votos, e a gente não cumpre nenhum. É igual aquele hino da Chile: quando o coração bate no peito, você diz que agora vai mudar, mas depois a emoção vai embora, né, missionária? Aí a gente volta a pecar. Aí Deus diz: tem muito carnegão nesse povo, tem uma inflamação dentro deles, tem um bichinho dentro deles. Eu preciso cortar. E o corte de Jesus, ele dói. Aí, meus amados, em 597, Deus diz: vai lá, Nabucodonosor, dá mais só um talhinho. Talha. E quando ele corta de novo, sabe quem vai para o vale? Sabe quem é levado para o cativeiro? Ezequiel. O que Ezequiel tinha a ver com o pecado do povo? Só que o povo peca e todos sofrem. Todos pagam a mesma consequência. A igreja peca, aí todo mundo vai sofrer. A igreja em peso vai sofrer. Aí Ezequiel vai ser levado, e ele vai ser colocado em uma colônia judaica, em Tel Abib. E ele está lá. E Deus diz: agora, eu preciso começar a te mostrar algumas coisas.
Ezequiel capítulo 8, sabe o que ele fez? Ele abre um buraco na parede, e ele vai mostrar 25 líderes sacerdotal, todos de costa virada para Deus, adorando o sol. A criatura deixou de adorar o Criador. Está provocando ciúme em Deus, porque Ele tem ciúme de mim, de você. Lavasturamante. Aí você diz: mas hoje eu não adoro o sol, eu não adoro outros deuses. Mas você tem prioridades, e Deus, Ele fica lá no cantinho. A sua prioridade não é obra, a sua prioridade não é Deus. Aí de vez em quando eu ouço alguém dizendo: a minha família é em primeiro lugar. E se Ele tirar a sua vida, cadê a sua família? E se Ele não cuidar da sua família, cadê a sua família? Você vai dar conta? Não. Ele está chamando uma igreja para ser renovada no poder, na graça, na glória, no amor, na comunhão, no partir do pão. Uma igreja que ama, uma igreja que evangeliza, uma igreja obediente. Quer ser liberto? Obedeça. Mas eu não vou obedecer, eu não preciso, porque eu agora conheço a palavra, eu sei o que eu posso pela palavra. Se você soubesse, se você conhecesse a palavra, você ia entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Se você soubesse o que é obedecer, você seria obediente. Eu não preciso de um jugo pesado. E quem diz que o jugo de Deus é pesado? Quem te informou que o jugo de Deus é pesado? Aí esse povo está lá, lamentando, chorando. O salmista, lá no Salmo de número 137, o salmista vai nos informar qual era a situação real daquele povo. O salmista, ele vai cantar um hino narrando a história. Ele diz: e junto ao rio da Babilônia nós nos assentamos e choramos. No salgueiro que havia lá, nós pegamos a nossa harpa, que era o nosso instrumento de adoração, e nós penduramos ela, e nós nos assentamos, e nós choramos, pranteamos e pedimos a Deus que Ele vingasse dos nossos meio-irmãos, que Ele vingasse do povo. Mas esse povo achou melhor chorar, prantear, achou melhor pendurar a harpa do que pedir perdão e confessar os pecados. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta você chorar, não adianta você lamentar, não adianta você dar birrinha. Eu vou entregar o meu cargo, eu não dou conta, porque é geração fracassada. Pega um cargozinho na igreja e logo, porque alguém olha de cara torta, eu quero entregar. Quem te entregou foi Ele. Ele até usou o homem, mas foi Ele. Deixa de ser birrento, deixa de ser imaturo, porque você não vai
conquistar. Ninguém começa a birrinha. Ai, eu entrego. Ai, eu não dou conta. Ai, eu desvio. Eu não vou para o culto. Eu mudo de igreja. Eu vou para a congregação. Eu vou para outra. Oh! Deus olha para você e te vê como um nécio, como um tolo. Ele olha para você e te vê como alguém ingrato, que fez como Judas, comeu do prato e cuspiu nele. Você quer que Deus tenha pena de você? Não, Ele te ama. Pena é para os fracos. Ele te ama. Ele está dizendo, vai até o fim. Pega, vai até o fim. Faça até o fim. Ai, mas eu não dou conta. Ai, missionário. Ah, se você soubesse o que eu passo. Você não queria a minha vida não, meu amor. Você não queria a minha vida. E eu amo o que eu faço. Quinta-feira, vou lá para a Bahia. Você acha que eu fico quantos dias no quarto que eu durmo? É porque eu tenho só um quarto. E ainda de favor, moro na casa dos meus pastores. Você acha que eu fico lá quanto tempo? Você acha que eu fico quanto tempo com a minha família? Ai, você não prioriza a sua família, não. Eu priorizo a Deus. Eu priorizo a obra que Ele confiou nas minhas mãos. Porque quando os meus caem em fracasso, eu falo com aquele que eu trabalho e Ele é fiel. Eu não posso guardar, eu não posso livrar, eu não posso libertar, eu não posso transformar. Ezequiel está no vale. Deus está mostrando coisas terríveis para ele. Senhor, e se eu não for? Ezequiel, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem cabelo, não tem? Eu te pego pelos cabelos e eu te levo. Daqui a pouco, Ezequiel, você vai enterrar sua esposa e nem vai poder chorar. Essa é a vida do profeta, então deixa de reclamar. Essa é a vida daqueles que Deus chamou para uma grande obra. Ai, minha amada, eu não sou capacitado. Você está achando que Deus é tonto? Você está achando que Deus é bobo? Que Ele vai pegar alguém que não tem maturidade nenhuma, que Ele vai pegar alguém desprovido, despreparado e colocar na obra? Ele não vai não. Ele pega alguém que já é preparado, que tem bagagem, e Ele vai te dando bagagem todos os dias. Deixa de lamentar. Porque no último corte, Deus disse, agora eu vou tratar com esse povo. Agora eu vou tratar com esse povo. E sabe como Ele tratou com o povo? Nabucodonosor entra dentro de Jerusalém. Ele pega os jovens, todos lindos, viçosos, e começa a matar a fio da espada. Ele pega as mulheres grávidas, corta a barriga, fende a barriga, joga o feto no chão. Ele pega crianças, os soldados pegam a criança pelos pés, começa a rodar, bater com a cabeça no muro de Jerusalém e dar um grito: cadê o Deus de Israel? Sabe por que o nome de Deus foi vituperado? Foi vituperado por causa das ações do povo. Sabe por que o nome de Jesus hoje é vituperado? Porque nós pisamos no sangue dele. Ora estamos aqui, ora lá no mundo. Uma hora eu participo do corpo, outra hora eu trago escândalo. E o mundo está aí, ó, vivendo. O mundo está aí vivendo e vendo os escândalos que as igrejas estão. As igrejas estão trazendo escândalo. É adultério em cima de adultério.
É mentira em cima de mentira, é negócios mal feitos, é profecias em cima de profecia, brincando com o nome de Deus. É o profeta do Pix, é o profeta do CPF. Eu estava em uma igreja, um renomadão veio me dizer meu CPF, falei, cala a boca. Eu sei o meu CPF. Você não precisa me informar o que eu sei. Se vai falar de Deus, traga um futuro. Lavassuramantio. Você precisa ter autoridade. A igreja precisa se policiar, porque Satanás está fazendo o que ele bem quer, e muita gente passando a mão na cabeça do pecador e alisando. Ele tem bisturi. Ele ainda tem bisturi na terra. Ele está nos convidando para uma vida de santidade. Aí eu quero ser liberto. Nossa, eu amo ser liberto. Mas quando Deus prescreve lá na receitinha, não faça isso, aí eu não dou conta. Mas ir para o inferno é fácil. Ir para o inferno é a coisa mais fácil. Oh Jesus. Ravassuramantio decomanabassubrias. Só ficou ali, sabe quem? Os velhos, os pobres. Porque os mais novos, os que não morreram, eles foram levados cativo. O povo perdeu a liberdade. Agora imagina você que tem liberdade. Imagina essa pandemia que teve aí. E não foi nada. Perto do que Deus permitiu ali, não foi nada. Imagina essa pandemia. Você só saía com a máscara. Você não podia ir para lugar nenhum, não podia vir cultuar. E tinha gente, San Diego, que dizia, se os cultos voltassem, tudo mentira. Os cultos voltaram ao normal. Cadê o povo? Sumiu tudo, pastor. Foram todos embora. Essa pandemia foi, sabe para quê? Para revelar quem são os verdadeiros adoradores. Dias piores virão. Missionário, eu ouvi falar que vai vir dias tão bons. Se você conhecesse essa palavra, você não diria isso. Não. Aí Deus disse, Ezequiel, se coloca no meio do vale, porque eu quero restaurar. Eu quero restaurar. Deus está querendo restaurar ainda. Ele disse, eu quero fazer Jerusalém, Sião, voltar à mesma que era. Eu quero. Quando o rei Ezequias governava, a primeira coisa que ele fez, quando ele pega o trono, ele cuidou da casa de Deus. Ele organizou tudo. Organizou os levitas. Começou a celebrar a Páscoa, porque o seu pai não celebrava a Páscoa. Eles não celebravam mais nada. O seu pai virou vassalo. Ele disse, eu não serei vassalo. Não, eu não posso perder mais nada. Nada da casa de Deus pode ser levada. O ouro não pode mais ser retirado. A prata não pode mais ser retirada. Nada pode ser retirado daqui. Eu preciso obedecer o Deus que criou os céus e a terra. E Ele será o
nosso general nas guerras. E quando Senaqueribe chega, ele achou que ele podia destruir. Mas sabe o que aconteceu? Deus usou o profeta Isaías e diz: leva uma mensagem para o rei e diga para ele não se preocupar. Diga para ele assim: diz para Senaqueribe, a filha de Sião, ela zomba de ti, ela está por detrás de ti, balançando a cabeça, zombando de você. Nenhuma flecha vai atingir a minha Sião, porque a minha cidade. Ai, chouravasto. Eu quero ver Satanás tocar no que é seu. Eu quero ver ele destruir o que é seu. Se você estiver debaixo da vontade soberana do Senhor, eu quero ver ele destruir. Sabe por quê? Ele não destruiu as igrejas. Sabe por que tem muitas igrejas de pé? É porque essas portas, quem abriu foi o Senhor. E a porta que ele abre, o homem não fecha. Essa igreja, ela nasceu, ela foi parida lá na cruz do Calvário, quando aquele soldado furou o lado de Jesus, que saiu água e sangue. Ali foi o parto da igreja. Eu quero ver ele destruir. Fechou muitas portinhas, fechou, porque não foram abertas por ele. Ontem eu dei um conselho para uma amiga minha. Eu disse: minha amada, fui pregar na igreja dela e disse: fecha essa igreja. E ela disse: mas todas as vezes que eu quero fechar, Deus disse que não. Eu falei: não, tem uma coisa errada. Há anos você tem essa igreja e ninguém aceita Jesus nessa igreja. Todos os crentes que vêm aqui são emprestados. Eles não são ovelha sua, não é ovelha do seu pasto. Fecha a igreja. Eu te digo com certeza que Deus não está, porque a porta que Deus abre, igreja, ela é diferente. Aonde Jesus está, tem que ter salvação, tem que ter mudança de vida, tem que ter libertação. Ei, abrir porta de igreja com crente emprestado é fácil, pastor. Eu quero ver um pastor ter alimento e manter as ovelhas dele todas no pasto. Não é fácil não. Não é fácil não. Jesus disse: eu sou a porta. Eu fico aqui no aprisco, coloca as ovelhas para dentro e fica aqui sentado na porta. Eu quero ver o lobo passar. O lobo só pega se você sair do aprisco. Se você não sair do aprisco, Satanás não tem poder e liberdade. Dei a soura vasto na mantio. Aí Deus diz: eu quero que você profetiza. Profetizar como, Senhor? Ouviram profetas, ouviram mensagens, não obedeceram lá. E agora vai me obedecer, Ezequiel. Esses ossos vão poder reviver, não sei. O Senhor é que sabe. Ele diz: eu sei. E é por isso, é porque eu sei, que eu quero que você profetiza. Deus precisa de uma voz profética. Ele conta com uma voz profética. E Ele está dizendo aqui nessa noite: levanta vozes proféticas e começa a profetizar. Começa a dar ordem. Começa a dizer: haja reboliço no meio dessa igreja, nessa congregação, nesse campo, e Deus vai fazer. Lavastura manchou.
Ele está dizendo: não adianta ter pele de cordeiro aqui dentro. Não. Como você é aqui, você tem que ser na sua casa. Do jeito que você trata a sua esposa, que trata na sua casa. Lavastramantio. Deus vai fazer um reboliço neste lugar. Deus vai fazer um reboliço. Porque eu vejo mortos sendo ressuscitados. Eu vejo mortos, pessoas que saíram daqui, que foram embora, pessoas que outrora era cheio da glória aqui e que estão lá fora. Ele está dizendo: é você profetizar, profetiza, porque eu vou fazer um reboliço. Eu vou fazer um reboliço. Sabe por que Deus te trouxe aqui, pastor? Para fazer um reboliço. Não te conheço, nunca te vi. E nem se eu te conhecesse, o Senhor diz: eu te trouxe aqui para colocar a casa no lugar, porque estava sem ordem. Você pode fazer, eu quero a casa cheia. Você pode fazer, eu quero a casa cheia. Eu tenho palavra boa, mas não tinha palavra que trazia libertação. Eu te vi com um cajado na mão, mas eu também te vi com um martelo. E o Senhor disse: ele bate e acontece. Eu trouxe ele como juiz para fazer uma limpeza. Não é para pôr o povo para correr, não. É para fazer limpeza. É para mandar o pecado embora. Lavastramantio. E não adianta você pensar que eu estou tocando, não. Estou fazendo o que Deus mandou. Eu tenho responsabilidade. Porque eu sou responsável pelos meus atos e tudo que eu falo em cima desse altar. Ele disse: eu estou fazendo uma purificação. E a água, ela brota aqui de cima. E quando ela vem aqui em cima, ela começa a tirar a sujeira do altar. E ela vai descendo e vai levando. Oh, Deus está fazendo um reboliço. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele está dizendo: profetiza, 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 porque você é voz profética, pastor. Ele diz: profetiza, dá ordem no vale, porque eu vou levantar no vale, mas está morto, Senhor. Não tem problema, são ossos, e Deus estava dizendo: profetiza, Ezequiel, porque quem formou o homem fui eu criei o homem. O que traz audição são apenas 3 ossos. Eles são pequenos, eles estão jogados aí no chão, mas quando você profetizar, eles vão ouvir. Ezequiel profetizou, só via ossos se ajuntando. Vai ter aglomeração. Deus está dizendo: eu estou unindo, eu estou ajuntando. Continua profetizando. Ele profetizou e ele agora vai colocar carne, mas a carne precisa de nervo, precisa de tendão. E ele está dizendo: profetiza. E ele profetizou e veio o nervo. E ele diz agora: eu preciso vestir o homem, porque ele está nu. Então profetiza. E ele profetizou. E quando ele profetizou, veio pele sobre ele. Pega o homem, coloca de pé. Ele agora é um homem natural, mas ele vai ter raciocínio, porque o homem natural, ele precisa entender também, ele precisa ter compreensão. E ele diz agora: o homem espiritual vai entrar em cena. Profetiza. E ele profetizou, e veio o Espírito do Senhor e entrou sobre eles, e eles agora estão de pé. E ele diz: não é
mais homem natural, é soldado que vai guerrear aqui nessa cidade, que vai demarcar essa cidade, que vai abalar essa cidade. Os soldados vão entrar em combate, o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. As prostitutas vão se render a Cristo e não será mais prostituta. Os drogados não serão mais drogados. Os viciados não serão mais viciados. Eles serão soldados, porque eles vão unir com os soldados dessa igreja. Mantenha essa doutrina, porque Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas. Lavasturamante de comanabasúbria. Se coloque sobre os pés. Jesus. Jesus. Ele está curando, Ele está libertando, Ele está transformando. Ele está levantando profetas, profetizas. Eu já vou entregar o microfone, é só um minutinho. Oh Jesus, oh Jesus. Abra a tua mão, minha amada. Abra as suas mãos, porque Deus está colocando, Ele está depositando, Ele está dizendo para ti: estou te dando mais. Não é tempo de você parar, não é tempo de você adormecer, mas é tempo de você despertar. Desperta o dom que há em ti. Desperta, desperta. Mas dói. Ele diz, Ele sabe que dói, e Ele sabe que você suporta a dor. Então Ele diz: eu não tenho remedinho para você. Sabe o que eu tenho para você? Coragem. Pega num arado e deixa de muita coisa, minha filha. Começa a lutar, começa a guerrear. Guerreie as guerras de Cristo, guerreie as guerras do Senhor. Eu já vou orar, já vou entregar o microfone, mas eu quero te dizer algo, San Diego. Olha que nós somos amigas, a gente quase não conversa, né? Sou ruim de WhatsApp. Vocês veem meu WhatsApp, vocês chamam até a polícia para mim. 1 ano para responder uma mensagem. Odeio esse trem de WhatsApp. Jesus disse: eu estou trazendo vida para você. Sabe o que Satanás queria? Tirar você do foco. Tem alguém aqui neste lugar pagando um preço para você descer do altar, porque você nunca foi visto, e Jesus trouxe alguém para te ver. Jesus tem dessa. Ele faz coisas para alguém nos ver, e Ele diz: pega o que eu dei nas suas mãos. Sai pelos becos e pelos valados, porque eu te levantei foi para o beco, eu te levantei foi para valados. Então vai e faça a minha obra. Deus eterno, poderoso, soberano, grandioso, Jesus querido, eu sei que as suas mãos estão sobre este lugar. A sua vontade soberana está sobre este lugar e sobre esse povo. Conduza esse povo da vitória para essa igreja que eu te peço, Pai, no nome de Jesus.